Livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Nunca fico cansado, por conhecer as minhas forças. Sei usá-las e sei o segredo de acumulá-las. Livro dos Espíritos, pergunta 646. O mérito do bem que se pratique estará subordinado a determinadas condições ou por outra? Será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há merecimento em se fazer sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta, tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Assim disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. No livro A Gênese, nós estamos no capítulo que fala da uranografia geral. A gente falou do tempo. Não, a gente falou do espaço. E agora vamos falar do tempo. Como a palavra espaço, tempo é também um termo, já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata, relacionando-o com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porque o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas silêncio soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então a tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida, para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e sua queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço e o do geólogo que remonta além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade de fauces escancaradas em que ambos um dia se perderão, atuam em concordância, cada um na sua direção, para adquirir
esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro desta ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milhares para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto na eternidade. Do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supormos-nos envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade nossa alma conte um dia a mais. E juntando a esse número indefinível de séculos uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, um inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça, seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. Em Antologia dos Imortais, a poesia é de Lívio Barreto, Páginas de Amor. Quiseste renascer, alma querida, disseste haver falido quando amaste, e estrela, desprezando o etéreo engaste, desceste para as mágoas de outra vida. Hoje na sombra sofres esquecida, e eu sofro por tristíssimo contraste. No refúgio do sol que me deixaste, entre afagos de dor, a despedida. Livre, prendo-me a ti no mar das horas, penso, meditas, sonho, rememoras. Meu coração no teu pulsa violento. Embora em pranto segue, que eu prossigo, choras, mas cantarás enfim comigo, na castalha de amor do firmamento.